Olá, eu sou a Ana e hoje vou falar sobre o livro Todos os Homens São Mentirosos, de Alberto Manguel. Esta é a edição que eu tenho aqui. O livro é de 2008 e esta edição é da editora Teorema. Alberto Manguel, para quem não sabe, eu aqui vou ler esta pequenina biografia ou nota biográfica do autor. Nasceu em Buenos Aires em 1948, viveu em Itália, Inglaterra, Tahiti e Canadá. Atualmente reside em França. Cultivou o mundo das letras praticamente em todas as suas facetas: o ensaio, o romance, a crítica literária, a antologia, a tradução e a edição, o que lhe granjeou uma notável reputação internacional. Obteve numerosos prémios, entre eles o Médicis, o McKitterick, o Grinzen Cavour, o da Fundação Germán Sánchez Ruy Pérez e o prémio Roger Queloz. Eu não sei se estou a dizer isto bem. Pelo conjunto da sua obra, traduzida para mais de 30 idiomas. A Teorema publicou já O Regresso, que também é de Alberto Manguel, e aliás até é engraçado porque eles colocam esse tal outro livro publicado por eles aqui em baixo. Enfim, uma curiosidade. Então, em relação ao Alberto Manguel, eu já li alguns livros dele, tudo dentro dos ensaios, e gosto muito de o ler. Ele nos livros é muito acessível, personaliza bastante aquilo que escreve, portanto ele acaba por falar bastante de si mesmo também, sobretudo quando fala da sua biblioteca ou das suas bibliotecas. O último livro que eu falei aqui é sobre a relação entre a literatura e a obra artística, sobretudo pintura, mas ele também mete lá arquitetura e escultura pelo meio. E gosto muito de o ler, é isso, gosto muito de o ler. Este livro é uma ficção, este foi um livro que a minha mãe me emprestou, e eu confesso que inicialmente estava assim um bocadinho... Estava curiosa, pronto, mas estava com algum receio, porque eu gosto tanto dos ensaios dele, então estava com alguma expectativa em relação ao romance, mas sem saber bem que tipo de expectativa, na verdade. Mas estava assim um bocadinho desconfiada, mas pensei, não, vou ler, vou experimentar, deixa cá ver. E este livro acaba por ser um pouco confuso, porque ele mistura um pouco a ficção com a realidade. Eu já vos vou explicar. Antes vou só dizer sobre o que trata o livro. Então, o livro está dividido em 5 capítulos, que estão aqui no fundo, no índice, e em cada capítulo fala connosco uma personagem. O livro é uma espécie de policial. Bom, mais ou menos. O que é que acontece? Há um escritor que se chama Alejandro Bevilacqua, que, fugido da Argentina, onde esteve preso pela ditadura, vai para a Espanha, para Madrid, é lá protegido por uma senhora que toma para si esse lado. Aliás, ela também vai da Argentina para a Espanha. Mas ela tem algum estatuto e consegue ir protegendo aqueles que vêm fugidos, etc. Bom, e então o Alejandro Bevilacqua é tomado sob a asa dessa pessoa também. Ele é um homem interessante, assim um pouco misterioso. E um dia aparece morto, sendo que aparentemente terá cometido suicídio. E depois há um jornalista que se interessa pela vida deste escritor, um jornalista francês, com ascendência também ou espanhola ou sul-americana. Eu agora também não tenho bem a certeza, mas enfim, mas é um jornalista francês, interessa-se pela vida do Alejandro Bevilacqua e vai entrevistando algumas pessoas que se cruzaram na vida dele. E são essas pessoas que nós ouvimos. Portanto, isto até acaba por ser um pouco uma espécie de romance epistolar, apesar de só um dos capítulos ser efetivamente uma carta, porque as pessoas falam com o jornalista, portanto estão a responder ao jornalista, mas é quase como se estivessem a falar connosco, contando-nos a visão que tinham do Alejandro Bevilacqua, aquilo que aconteceu, portanto, na relação pessoal com ele, e vão-nos construindo um pouco a imagem deste personagem, que eu devo dizer que para mim acaba por ficar sempre muito envolta em mistério. Eu não sei se alguma destas pessoas que se cruzou com ele realmente o compreendeu ou fez uma tentativa real de o compreender. Portanto, nós temos aqui desde uma pessoa que é um bocadinho invejosa e ciumenta, até uma pessoa que é um pouco controladora e manipuladora, outra pessoa que é maliciosa. Temos aqui de tudo neste livro. Eu não vos quero, como sempre, não vos quero dar imenso, porque eu depois fico sempre um pouco na dúvida. Eu não sei se estes vídeos que eu faço podem ser um misto de duas coisas. Podem ser para vos dar ideias para vocês lerem o livro, ou pode ser para quem já leu o livro ouvir uma opinião diferente. Pronto, eu não sei muito bem. Mas depois sinto-me um bocadinho no dever de proteger aquelas pessoas que ainda não leram, não é? De tirarem as suas próprias ilações. É claro que eu aqui nestes vídeos eu vou sempre dar bastante, não é? Eu vou sempre
dar um ponto de vista, mas tento ser um pouco cuidadosa para não dar demais. Pronto, e depois tirar aquela espontaneidade na leitura que eu pelo menos gosto de ter. Eu gosto de ser surpreendida. Se bem que, o que é que acontece neste livro? Logo no primeiro capítulo, quem fala connosco é o próprio Alberto Manguel. Mas a forma como ele fala e aquilo que ele relata é, ao mesmo tempo, não parece ele. E, enfim, eu não conheço o senhor. Eu falo de outros livros que eu li dele, em que ele fala muito de si, da sua vida pessoal e não sei o quê. E então eu de repente fiquei muito baralhada, porque pensei, mas espera, mas isto não é documental. Isto não é realidade ou é realidade? Não estou a perceber. Então fiz uma pesquisa rápida na internet só para tentar perceber a questão. Então não é muito claro, mas o que parece que aconteceu foi o Alberto Manguel leu uma notícia, não sei se foi no jornal, onde é que foi, de 2 prisioneiros que teriam estado presos juntos. Um deles, que saiu primeiro, levou consigo o livro do que ficou lá, um livro que ele andou a escrever na prisão. Essa parte dele levar o livro com ele, do primeiro que saiu, de levar o livro do outro, agora não sei bem se terá sido para guardar ou se terá sido roubado. Vamos lá. O que é verdade é que o primeiro que saiu publicou o livro em seu nome e depois, quando o segundo saiu da prisão, processou-o. Foi assim uma história. Acho que me estou a lembrar bem, não tenho bem a certeza. Nós não sabemos bem quem é que está a dizer a verdade, portanto não sabemos se foi efetivamente o que saiu primeiro que roubou o livro e publicou, ou se o livro já era dele e o que ficou na prisão agora vem com esta história para tentar sacar algum. Não sabemos. Mas pelos vistos foi uma história que fascinou o Alberto Manguel e ele resolve escrever um livro em que está esta pequena narrativa. Mas eu nem acho que seja a narrativa principal do livro. Eu acho que o livro é sobretudo interessante pelo retrato que estas pessoas fazem do outro. Ao tentarem fazer o retrato do outro, do Alejandro Bevilacqua, estão a dar muito de si. Estão a fazer um retrato de si mesmas. Pelo menos foi assim que eu entendi. Portanto, eu fiquei a conhecer 5 pessoas, ao mesmo tempo que não sei quase nada do Alejandro Bevilacqua. Pronto, fiquei sem saber grande coisa, porque ele, no fundo, era bastante misterioso mesmo. Ou por ser tímido, ou por ser introvertido, ou porque as outras pessoas que estão a falar no livro não tinham realmente um genuíno interesse por ele. Não é? Ou alguns que tinham, mas era um interesse mais nefasto. Pronto. Eu gostei muito do livro, eu aconselho-vos a que leiam. É uma leitura bastante simples. Ao mesmo tempo, cada capítulo tem um estilo, não é? Porque nós estamos a ouvir pessoas diferentes, então se calhar um é um bocadinho, enfim, pedante, o outro é bastante descontraído, mas ao mesmo tempo um bocadinho bruto na forma como fala, o outro é bem mais poético e tortuoso. Enfim, temos aqui vários estilos no livro, que é isso que eu associo à personalidade da personagem que está a falar connosco. Eu, mais uma vez, interpretei aqui o Alberto Manguel como mais uma personagem, que não ficou, assim, muito bem na fotografia, devo dizer. Spoiler. Eu com aquela conversa toda, vou-vos proteger e tal, e pimbas, mando isto. Mas é a minha opinião, tenho que tirar o som disto, pá. Nunca ninguém me chateia e de repente... E então acho curiosa essa opção de ele se colocar na pele de um personagem. Se calhar a personagem tem muito mais dele do que aquilo que eu sei, não é? Porque como não o conheço, não faço ideia. Mas se calhar é uma espécie... Ou é ele que tem mesmo essas características que aqui estão mais exacerbadas, ou é uma espécie de alter ego. Não sei, mas essa questão de o próprio escritor se colocar no papel de personagem dentro do livro que escreve, com o seu nome e tudo. Portanto, uma coisa que é bastante visível e bastante... que é objetivamente o escritor, não é? Porque um escritor que se inclui num livro seu ou que inclui uma personagem parecida consigo mesmo, mas troca-lhe o nome, troca-lhe as feições, a fisionomia, etc. E nós não sabemos, e só ele é que sabe, vamos lá. Mas aqui, ao dar a uma personagem, que mais uma vez, eu não sei se é mesmo uma personagem, vamos lá, não sei se estão a perceber aquilo que eu quero dizer, o seu próprio nome, é confuso, é um pouco estranho.
mas é um recurso interessante. E que não me pareceu, lá está, como ele não fica muito bem na fotografia, não me pareceu uma coisa mais de glorificação. Vamos lá, achei interessante. Enfim, eu gostei bastante do livro, mais uma vez, aconselho, acho que é uma leitura bastante simples, é uma leitura relativamente rápida, bastante fluida. Vamos cá ver se eu tenho aqui mais alguma coisa a dizer, porque eu tirei uns apontamentos. Ok, pois eu apontei aqui o que é a verdade. E eu acho que este livro trata muito disso, não é? Porque qual destes relatos é verdadeiro? Será que algum deles é completamente falso? Será que não há coisas que depois se cruzam um pouco? E isso é muito engraçado. Eu acho que isso depois vai sempre tudo tocar à atenção que nós damos ao outro e à percepção que nós temos do outro e à impressão com que nós ficamos do outro. Porque a nossa impressão de tudo, inclusive a de outra pessoa, nunca é a verdadeira, a derradeira e verdadeira visão. É uma visão, é uma interpretação. E eu acho que de uma maneira geral nós se calhar passamos mais tempo a pensar em nós mesmos do que propriamente nos outros. Como é que nos comportamos? Será que falei bem? Será que falei mal? Tratatel. Do que propriamente analisar ou enfim, ou estar tão atento ao outro. E isto não é uma crítica, eu acho que há de ser uma característica humana, não é? Como quase todos fazemos isso, acho que será natural. Enfim, depois é, como em tudo, se for muito exagerado, é negativo, não é? Tipo, e aí já resvala se calhar mais para o narcisismo e o egocentrismo, etc. Bom, isto já estou aqui a extravasar um bocado. E eu acho que esta brincadeira da verdade, porque nós aqui no livro também estamos à procura da verdade acerca da morte do Alejandro Bevilacqua. Portanto, levanta-se aqui a questão de será que foi realmente um suicídio? Ou será que foi um homicídio? Portanto, em alguns pontos isto está um pouco construído como um policial. E a resposta é-nos dada. Portanto, eu acho que a busca da verdade aqui está muito presente. Portanto, é a busca da verdade por parte do jornalista, que entrevistando estas pessoas que na verdade tiveram uma ligação de muito pouco tempo com ele, com o Alejandro Bevilacqua, pronto. E então ele está à procura da verdade junto de pessoas que também não o conheciam assim tão bem. E depois, por outro lado, é a busca da verdade da morte dele, acerca da morte dele também. Então eu acho que se calhar o livro trata um pouco sobre isso. Será? Não sei. Foi a minha interpretação. Enfim, vá. Espero que vocês tenham a oportunidade de ler. Eu acho que é a terceira vez que eu digo isto a sério. Eu digo e depois começo a refletir, mas acho que não tenho mesmo mais nada a dizer. Já disse tudo o que tinha a dizer. Este vídeo vai ficar mais curto do que é costume, mas até é bom para desenjoar um bocadinho, que às vezes os meus vídeos ficam muito, muito longos. Enfim. Se vocês tiverem já lido e tiverem outras opiniões, digam. Se tiverem outras sugestões, também partilhem. E até à próxima. Tchau, tchau.